Você sabia que a Marco Polo, líder absoluta na fabricação de ônibus no Brasil, se valorizou mais de 40% e entregou um dividendo acima de 7% nos últimos 12 meses? Mas será que a ação Pomo 4 continua sendo uma oportunidade para o investidor em 2025 ou já ficou cara demais? Se você quer saber os números atualizados, as perspectivas de crescimento, as análises dos dividendos e o preço justo de Marco Polo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo para uma análise completa e sem enrolação. A Marco Polo é negociada na bolsa com as ações Pomo 3 e Pomo 4, mas o nosso vídeo vai se concentrar nas ações Pomo 4, que estão sendo negociadas a R$ 7,97, pagaram nos últimos 12 meses 57 centavos em dividendos, portanto, apresentam um dividend yield de 7,21% e deram um retorno total ao acionista de 40,55% nos últimos 12 meses. A Marco Polo atua na fabricação de carrocerias para ônibus e também de ônibus volares, que são esses ônibus dedicados ao transporte escolar e ao turismo. Normalmente esses ônibus possuem já a carroceria e o chassi integrados. A Marco Polo também fabrica peças e componentes, por exemplo, bancos, acessórios, componentes metálicos, peças de reposição. Ela também possui o banco Moneo, que é dedicado ao financiamento dos veículos Marco Polo e também presta serviços de manutenção e de assistência técnica para os seus clientes. A produção de carrocerias para ônibus representaram 70,70% da receita em 2024, produzindo um faturamento de 6,7 bilhões de reais. Já os ônibus volares representaram 21,10% do faturamento da Marco Polo em 2024, com 1,8 bilhão de faturamento. O Banco Moneo aparece com 2,2% do faturamento em 2024, com 192,9 milhões, e por fim, o segmento de peças, chassis, assistência técnica, representando 6% da receita no ano de 2024, com 513,8 milhões de reais para a Marco Polo. Além da participação de cada bem na receita da Marco Polo, é interessante a gente observar a participação do mercado interno, que é o Brasil, e do mercado externo, que são os outros países. A receita da Marco Polo em 2024 foi de 8,59 bilhões de reais. Destes, 5,47 bilhões ela obteve aqui no Brasil, ou seja, 63,74% da receita. Os outros 3,11 bilhões ela obteve do mercado externo, ou seja, 36,26% da receita em 2024. Já em termos de unidades vendidas em 2024, a Marco Polo produziu 15.083 ônibus, sendo que 11.566 foram produzidas no Brasil, 1.120 foram produzidas no Brasil e exportadas, e 2.397 foram produzidas no exterior e vendidas no exterior. Então a empresa, além dela vender para outros países, para o exterior, ela também produz, tem fábricas em outros países, como nós veremos daqui a pouco. É interessante a gente observar como que a receita da Marco Polo cresceu desde 2015, quando ela tinha um faturamento de 2,73 bilhões de reais. Praticamente triplicou esse faturamento, atingindo 8,59 bilhões de reais em 2024. É interessante também observar que lá em 2015,
o faturamento com o mercado externo representava mais da metade da receita da Marco Polo. Em 2015 e em 2016, o Brasil passava por uma grande recessão econômica. Atualmente, como nós vimos, a maior parte da receita da Marco Polo vem do Brasil. Ainda assim, o faturamento com o mercado externo mais que dobrou nesses anos, saindo de 1,4 bilhão para 3,11 bilhões. E o faturamento com o Brasil, que era de apenas 1,2 bilhão em 2015, atingiu 5,4 bilhões em 2024. O desempenho no primeiro trimestre de 2025 foi levemente superior ao registrado no primeiro trimestre de 2024. A receita saiu de 1,65 bilhão em 2024 para 1,67 bilhão no primeiro trimestre de 2025. A Marco Polo tem operações na China, na Austrália, na África do Sul, na Argentina, no Brasil, na Colômbia, no México, nos Estados Unidos e também no Canadá. Essas operações são fábricas e também participações em outras empresas, como a detenção de 50% da Superpolo na Colômbia e da Polomex lá no México. Inclusive, as operações na Austrália e na China cresceram mais de 40% em 2024 e na África do Sul cresceram aproximadamente 25% em 2024. A Marco Polo tem perdido participação de mercado desde 2018. Ela tinha 56% de participação no mercado brasileiro de fabricação de ônibus e caiu para 40% em 2024. Em compensação, a sua principal concorrente aqui no Brasil, que é a Caio Induscar, localizada no estado de São Paulo, aumentou a sua participação de mercado, saindo de 26% para 37%. A Marco Polo perdeu participação de mercado sim de 2018 a 2024, mas vamos relembrar que lá em 2018 ela tinha uma receita aqui no Brasil de 1,9 bilhão e em 2024 essa receita foi de 5,47 bilhões. Então a receita triplicou nesse período. Mas essa perda de mercado para a Caio Induscar é sim um fator que traz uma certa preocupação para quem investe na Marco Polo. Até porque, pessoal, lá em 2018, a produção de ônibus no Brasil atingiu 23.266 ônibus, e em 2024 esse número foi de 27.067 unidades produzidas aqui no Brasil. Então nós não tivemos um grande aumento assim na produção de ônibus no Brasil que justificasse talvez essa perda de participação de mercado na Marco Polo. Os números continuaram praticamente estáveis aqui de 2018 até 2024. Nós tivemos aqui alguns períodos de grande queda, como a pandemia de 2020 e 2021, que reduziu muito essa quantidade produzida. E em comparação com períodos anteriores também, como aqui de 2010 a 2014, nós tivemos sim uma queda na produção. Como a própria empresa explica, nesse período de 2010 a 2014, haviam muitos financiamentos que incentivavam a renovação da frota de ônibus das empresas. Inclusive, a questão da idade média da frota brasileira de ônibus passou de 8 para 10 anos e 11 meses, de 2012 a 2024. Ou seja, os ônibus do Brasil hoje têm uma idade média de quase 11 anos. É uma frota considerada já velha. Em algum momento, essas empresas vão ter que adquirirem novos ônibus para renovarem as suas frotas. Então, nos próximos anos, com uma queda na Selic, porque hoje está inviável, com uma Selic a 15%, essas empresas de ônibus captarem empréstimos
para comprar novos ônibus. Mas a Selic caindo, os juros dos empréstimos caindo, é muito provável que a gente enxergue um aumento nessa produção de ônibus no Brasil, puxada por essa renovação das frotas de ônibus. No fim, o que mais contribuiu para esse aumento visto aqui de 2021 a 2024 foi o programa Caminhos da Escola do governo, que busca adquirir novos ônibus escolares. A renovação da frota de ônibus, portanto, é uma via de crescimento da Marco Polo, tanto pela idade média alta da frota, quanto também por programas governamentais. A empresa também deve crescer devido à sua expansão internacional e à sua inovação, com modelos híbridos, elétricos, motorhomes, vagões ferroviários também. E é claro, quanto mais a empresa produz, maior o ganho de eficiência, porque ela consegue diluir os custos fixos com este aumento na produção. Além disso, a expectativa é de um crescimento da receita de 10,8% em 2025 e de 6 a 8% ao ano até 2030. E o lucro líquido deve acompanhar essa expectativa do crescimento na receita. Além disso, o PL, o preço-lucro projetado da Marco Polo, é de 6,4 ao final de 2025 e de 5,6 ao final de 2027. Então, se a empresa continuar sendo negociada no valor atual, provavelmente nós veremos essa redução no PL ao final de 2025 e também no final de 2027, devido ao aumento no lucro líquido. A estrutura de capital da empresa também é bem conservadora. A dívida é baixa, o que permite à empresa continuar se expandindo e pagando dividendos aos acionistas. E a política de dividendos é bem atrativa, com um payout aí até entre 50% e 60%, e um dividendo estimado de 5% a 7% ao ano. E a Marco Polo tem muita tradição no pagamento de dividendos. Lá em 2014, ela já distribuiu 44% do lucro como dividendo, pagando 11 centavos por ação Pomo 4. Em 2024, ela distribuiu 47,5% do lucro na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio para o seu acionista, pagando 78 centavos por ação. Veja aqui como o lucro líquido da Marco Polo evoluiu nesse período, saindo de 224 milhões em 2014 para 1,22 bilhão em 2024. Com isso, os dividendos saíram de 11 centavos por ação para 78 centavos por ação. E em 2024, as ações Marco Polo fecharam o ano com um dividend yield de 6,40%. E complementando sobre os múltiplos atrativos das ações da Marco Polo, é interessante observar que hoje a empresa negocia com um PL de 7,1, abaixo aqui do PL registrado nos últimos períodos, como 11,6 lá em novembro de 2021, 10,8 aqui no meio de 2023 e 8,9 lá no meio de 2024. Então, a relação preço-lucro das ações Pomo 4 está bem atrativa. Agora vamos ver um pouco sobre as projeções de crescimento no lucro e na receita da Marco Polo e também o preço justo das ações Pomo 4 na visão dos analistas e do Investing Pro. A expectativa é que o lucro por ação atinja R$ 1,15 no final de 2025, R$ 1,23 ao final de 2026 e R$ 1,33 ao final de 2027. Então, se a empresa distribuir 50% dos dividendos aqui referentes ao ano de 2025, nós teríamos aí aproximadamente 58 centavos de dividendos por ação.
metade desses 1,15. Lá em 2020, nós teríamos aproximadamente 61 centavos por ação e em 2027, aproximadamente 0,66 centavos por ação Pomo 4. Quando a gente fala de faturamento da Marco Polo, o esperado é um faturamento, uma receita líquida de 9,52 bilhões ao final de 2025, o que representaria um crescimento de 10,8%. E a receita esperada lá em 2032 é de 15 bilhões de reais. Veja que a expectativa aqui de 2026 até 2032 é um crescimento aí que varia de 5 até 8,8% ao ano na receita da Marco Polo. Então, tanto na receita quanto no lucro da Marco Polo, nós temos essas expectativas de crescimento. O Investinpro aponta como valor justo das ações Pomo 4 R$ 4,85 por ação, então seria um potencial de baixa aí de quase 40%. Mas vamos desconsiderar esse valuation aqui e considerar o preço-alvo dos analistas para as ações Pomo 4, que varia de 10 a 12 reais por ação, sendo que o consenso médio seria de 10,62 centavos para as ações Pomo 4. Então seria um upside, uma valorização aí de R$ 3,62, quase 50% de valorização considerando o preço-alvo dos analistas. E para você que quer encontrar o preço justo de milhares de ações, tanto negociadas aqui no Brasil, como a Itaúsa, a Klabin, a Suzano, a Randon, como também no exterior, como a Nvidia, a 3M, a Apple, o Google, eu vou deixar um link aqui na descrição e também nos comentários para você assinar o Investinpro com 40% de desconto. Esse foi o vídeo de hoje. Particularmente eu acho as ações da Marco Polo Pomo 4 a um preço atrativo. A empresa ela tem um perfil até um pouco cíclico, por quê? Porque ela depende desses juros baixos para as empresas de ônibus poderem captar empréstimos e renovarem as suas frotas, e também depende de alguns programas governamentais como Caminhos da Escola. Então, se tiver esse cenário do governo renovando frota escolar e também as empresas privadas renovando frota escolar, a tendência é a empresa continuar crescendo, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Um abraço, até mais, fiquem com Deus e se inscrevam no canal para dar aquela força. Até mais, pessoal!